Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui encerrando essa sequência de 3 vídeos que tratam sobre os 3 princípios do conservadorismo segundo Burke, né? E esse terceiro pilar, ele é muito importante e ele tem um nome um pouco estranho, se você não parar para analisar o real sentido desse nome, que é o quê? Democracia dos Mortos, esse é o nome. Eu estou usando como base um artigo do site Burke Instituto, um site muito bom, diga-se de passagem, e eu vou me basear nele, eu vou ler aqui e vou trazer a minha reflexão para que nós possamos refletir a respeito desse que é o terceiro e último pilar, princípio do conservadorismo. São 3 princípios do conservadorismo. Eu fiz os 2 primeiros vídeos falando sobre os 2 primeiros. Esse é o último princípio, que é a democracia dos mortos. Bom, o que seria a democracia dos mortos? Segundo J.K. Chesterton, que popularizou esse termo na sua obra Ortodoxia, a fim de exprimir sua ideia de sociedade e democracia, ou seja, uma democracia onde o passado, o presente e o futuro estivessem interligados, sendo que nenhum desses tempos fossem preteridos ou preferidos em relação uns aos outros. Burke, que é considerado o pai do conservadorismo político, além do próprio brasileiro João Camilo de Oliveira Torres, concordam sobre esse princípio. Dentro de uma sociedade sadiamente democrática. A ideia é fazer com que idealizações passadas, como o reacionarismo, imobilismos conformados, o estatismo, e progressismo radicais, como utopias, não prosperassem numa mentalidade política. Uma mentalidade política sadia. Os conservadores entendem que para uma sociedade funcionar com harmonia, devemos antes temperar nossas escolhas com a sabedoria do passado. As condições apresentadas pelo presente, as condições em vista de um futuro melhor e próspero. Todavia, sem jamais quebrar o elo de sustentação, o equilíbrio gerado por esse tripé, passado, presente e futuro. A sociedade deve ouvir tanto os mortos quanto os nascituros, dizem os conservadores. Como podemos perceber que esse tripé identitário dos conservadores, tais princípios não são escabrosos e impossíveis de defender. Tais valores, ainda que introdutórios, e o pensamento conservador é infinitamente mais profundo e instigante, ele está dizendo aqui, do que esses três pilares que foram apresentados nessa sequência de 3 vídeos, que esse aqui, no caso, é o último. E falam que é muito mais profundo, muito mais instigante, dão um certo panorama das bases que fundamentam as nossas defesas e delineiam as nossas posições. O conservador é assim, homem prudente que não vê o mundo em caixinhas pré-determinadas, por ideologias, intelectuais ou partidos, mas que valoriza seus princípios, defende seus valores e moralidades sem abrir mão de coisas que não estão à venda, ou seja, nossos valores. O paradoxo da modernidade é o próprio pensamento conservador, que entre extremistas e ideólogos preferiu ficar com a realidade, com a crueza do que é factual e verdadeiro. Geralmente o conservador está atento àquilo que a dona de casa tem a dizer e não ao que os filósofos têm a doutrinar. Quer saber mais sobre o pensamento conservador? Aqui é uma propaganda deles, né? Dessa parte aqui eu não vou entrar, mas acesse de fato o site Burke Instituto, que é muito bom. E agora eu vou discorrer um pouco sobre esse terceiro pilar. Nesse terceiro pilar, o que fica nítido é que os conservadores, eles querem criar uma sociedade onde o passado, o presente e o futuro conversem e não exista
um apego nem pelo passado, por trazer algo, uma sociedade que existiu e não existe mais, nem por ignorar que nós precisamos mudar e evoluir, e muito menos achar que a solução dos problemas é vir com um rolo compressor, um trator, destruir tudo e construir do zero. Por que não é nenhuma dessas três? Porque o conservador ele entende que tudo de bom que os nossos antepassados construíram para chegar até aqui, para que nós tivéssemos uma vida minimamente confortável, segura e tranquila, muita coisa foi construída e que deve ser preservada. Ao passo que muita coisa mudou e muda constantemente. Assim como eles dizem aqui que os conservadores apoiam nesse princípio da democracia dos mortos, que se ouçam os mortos, ou seja, pessoas que construíram raízes de pensamento, filosofias muito antigamente já morreram, tanto quanto os nascituros. Pessoas, é até um exemplo bem extremo, né? Pessoas que já morreram em nascituros, mas é bem isso mesmo. Para que a gente possa entender de fato como a sociedade, como resolver os problemas da sociedade, não existe fórmula mágica, não existe nenhuma fórmula perfeita. O laboratório das fórmulas de mundo perfeito foi o século XIX e século XX, onde foram colocadas aí uma série de pensamentos extremos em vários países, como a Revolução Russa, como o nazismo na Alemanha, como uma série de outros pensamentos extremistas que resultaram em milhares de mortos, ou mais do que milhares de mortos, né? E aí, aqui está sendo explicado que o pensamento conservador ele quer um diálogo entre passado, presente e futuro, para que a gente olhe para a realidade, encare os problemas reais e busque soluções reais, sem nenhum malabarismo histórico, sem colocar o mundo em caixinhas ideológicas, um certo cabresto que nos faça enxergar verdades absolutas que temos que seguir por determinada ideologia, por determinado partido, por determinado líder. Não. O conservadorismo é um olhar crítico sobre a sociedade. É você preservar os valores, entender que a mudança é necessária, ouvindo presente, passado e futuro. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, vai chegar aqui aos 8 minutos, eu não pretendo me estender muito mais do que isso. Só deixar essa reflexão, fazer um pedido muito importante a todos vocês, que se inscrevam no nosso canal. Nós estamos perto de chegar à marca de 100 inscritos, o que é muito importante, pois nós vamos poder utilizar um link do YouTube com o nome do canal, que a gente ainda não consegue porque ainda não temos 100 inscritos. E conto com a ajuda de vocês. E é isso. Curta, se inscreva, compartilhe, comente embaixo se você concorda com a democracia dos mortos, se você acha bacana essa ideia, né? E vamos juntos construir um Brasil melhor, um Brasil presente. Um forte abraço, tchau, tchau.